Vamos para a internacional, então, e começamos falando sobre Cuba, assunto quente, né? Isso porque durante esse final de semana a gente viu imagens de atos que aconteceram lá em Cuba, em algumas cidades, na capital Havana, inclusive. Os manifestantes começaram condenando apagões de eletricidade, a nova onda de contágios da Covid-19, daí terminaram em gritos de liberdade, pátria, vida. E logo depois o próprio presidente cubano esteve nas ruas para conversar com a população. Ainda no domingo, ele chegou a dizer, o Miguel Díaz-Canel convocou comunistas cubanos a defender a revolução. Professora, a gente estava doida para te ouvir analisando o que é esse momento lá em Cuba, porque assim, na grande imprensa a gente vê a leitura de sempre, né? Com muitas críticas a Cuba, e eu quero te ouvir atenciosamente sobre o que acontece em Cuba nesse momento. Olha, quando a União Soviética acabou em dezembro de 91, toda a imprensa ficou na porta lá de um hotel onde tinha lá os líderes do Partido Comunista Cubano, estavam aguardando desabar a Revolução Cubana. E aí o Fidel, que era vivo, falou: vocês estão esperando o quê? Nós estamos esperando aí vocês anunciarem alguma coisa. Mas não vai acontecer nada. O povo de Cuba já tomou a decisão, nós vamos continuar a nossa revolução. Agora é a mesma coisa. A Revolução Cubana não será derrotada por mercenários pagos pelos Estados Unidos. O que não faltou nas manifestações contra o governo foram bandeiras dos Estados Unidos, máscara dos manifestantes com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, eles estão muito isolados. Nós fizemos um levantamento, nós e o governo cubano, aqueles eventos criados no Facebook para convidar as pessoas para ir para estas manifestações em algumas cidades, não reuniu mais do que 10 mil em todas elas. 90% das pessoas que convocaram essas reuniões, de perfis falsos na maioria, não moram em Cuba, moram na Flórida, lá na chamada Little Havana, que é o maior centro de refugiados gusanos, que eles chamam, gusano em espanhol é vermes, né? São aqueles cubanos foragidos, não é refugiado, foragidos, né? Não podem voltar para Cuba porque lá eles cometeram crimes, né? Então, a situação... por que os Estados Unidos, neste momento, estaria fazendo isso? Essa é uma pergunta, Thalita, que nós temos que procurar responder. O Joe Biden foi vice-presidente de um presidente que suspendeu, não todas, mas várias sanções, abriu a embaixada dos Estados Unidos, visitou a ilha e apertou a mão do Raul Castro. Por que alguém que foi vice do Obama está agora fazendo igual ou pior que o Donald Trump? Nós temos que ter uma explicação para isso. Da minha modesta opinião teórica, nós resgatamos aí um pensador, Paul Kennedy, historiador, que publicou em 86 um livro, Ascensão e Queda das Grandes Potências. Ele estudou impérios, grandes potências e diagnosticou como um ponto em comum, todos eles, hora que estão no finalzinho da sua extinção, eles ficam profundamente agressivos. Hoje os Estados Unidos estão acossados pela Rússia e pela China e já perderam a sua condição de hegemonia no mundo que não é mais unipolar. O grande debate hoje na esquerda é a interpretação se o mundo ainda vive a transição entre a unipolaridade e a multipolaridade, ou se a multipolaridade já se estabeleceu. Eu tendo a ficar com os que estão pensando assim, por uma série de argumentos que eu estou reunindo, intelectualmente falando, que a polaridade já é uma realidade. Mesmo a União Europeia é um polo, além da Rússia e a China, que é claro que ela é serviçal aos Estados Unidos, mas em alguns momentos ela esboça reações de independência, né? É preciso dizer que os acontecimentos que nós presenciamos neste final de semana são partes de uma guerra híbrida. E guerra híbrida, o nome está dizendo, são usados vários instrumentos e várias formas, não só a tradicional tiros, né, tradicionais invasões, desembarque anfíbio, etc. E tal. Então, a guerra híbrida envolve meios de comunicação, envolve poder judiciário, envolve poder legislativo, né? Então, esta guerra híbrida é, nos Estados Unidos,
a grande questão hoje para eliminar Cuba. E a eliminação de Cuba não é só porque ela é ideologicamente um centro propagador de ideias justas, do socialismo. Não, são por alguns números que eu queria tomar aqui a liberdade de dizer. É a melhor saúde do continente. A idade média, a expectativa de vida nos Estados Unidos é 78 anos e meio. Em Cuba é 78,7. É 0,2% a mais, mas é mais que os Estados Unidos. Mas na mortalidade infantil, Cuba é imbatível. Nos Estados Unidos é 5,9 a cada 1.000 nascido vivo. Em Cuba é 3,8. Então, Cuba é hoje um orgulho para todos nós. O que é que os manifestantes gritavam lá nas ruas, nas passeatas, etc. e tal? Liberdade e democracia. Essas são as palavrinhas mágicas que vêm vindo de muitos e muitos anos, quase 60 anos, que os Estados Unidos impõem o maior embargo econômico e comercial da história da humanidade. Mas Cuba sobreviveu, sobrevive, e as dificuldades, evidentemente, que aumentaram, né, que já eram difíceis com o embargo, depois da pandemia, a grande parte das receitas cubanas vem do turismo. E o turismo cessou no mundo inteiro. Voos internacionais foram cancelados. Você imagina, então, o estrangulamento da economia de um país que já era difícil e aí agora perde a receita dos dólares dos turistas. Estes mercenários, aproveitando do sofrimento do povo, da falta real de alguns componentes para fabricar medicamentos, não adianta ela ter a melhor indústria farmacêutica do continente, se não vem insumos do exterior, o remédio não é produzido, né? Cuba é o único país do mundo que tem 5 vacinas, 2 das quais começaram já a inocular os braços dos cubanos. É o único país que está vacinando com as suas próprias forças, diferente da China, que a China é a China, né? A Cuba vive um cerco, né? Então eu queria só colocar essas observações, mostrar as contradições. As televisões deram uma repercussão muito além do que foi mesmo esses episódios. Segunda, terça e hoje já não viram mais nada. E não é porque houve repressão, não há repressão em Cuba. Os revolucionários cubanos foram para a rua defender a sua revolução. A melhor forma de você ser solidário a Cuba seria suspender o bloqueio. Pontos, puro e simples. Tudo aquilo cessaria. Seria, inclusive, rentável para os Estados Unidos comercializar com Cuba, como já foi no passado, né? E finalizo para mostrar aqui que como é que são chamados estes caras que protestam contra o governo. São chamados de lutadores pela democracia e pela liberdade. E na Colômbia, o povo colombiano está na rua faz 60 dias para derrubar um governo que este sim é ditatorial e pró-Estados Unidos. Lá eles são chamados de baderneiros. Pelos mesmos meios de comunicação que acusam, que dizem que estes caras na rua são pela liberdade, né? O caráter desta manifestação é antissocialista, para destruir as conquistas da Revolução Cubana, para privatizar toda a saúde pública e a educação em Cuba. Este movimento não vencerá. Os revolucionários de Cuba triunfarão, tenha certeza disso. Perfeito. Vamos finalizar agora com China. Acho que dá um tempinho, não sei se dá para a gente falar de tudo, mas de uma maneira mais resumidinha, porque tem muita atualização sobre a China, né, professor? Tem muito assunto, né? Como o nosso tempo é escasso, mas eu queria dizer uma vitória importante que a China teve na segunda-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ela aprovou lá, que evidentemente que com outros apoios, um documento intitulado A Contribuição do Desenvolvimento para o Gozo de Todos os Direitos Humanos. Ela então levantou uma tese nova que para que os direitos humanos dos povos sejam respeitados, tem que haver desenvolvimento, justiça, equidade, igualdade. Isto que os Estados Unidos não pregam isto. Esta onda de direitos humanos que eles falam, na verdade, é uma forma deles fazerem uma ingerência indevida internamente nos assuntos de outros países. A China é um dos países que mais preserva
os direitos humanos, que é uma conquista da Revolução de 1949. Então, esta decisão vai na linha de satisfazer todos os anseios dos povos para uma vida melhor. Isto é direitos humanos, né? Então, o desenvolvimento controlado pelo povo e para o povo. Esta resolução foi muito importante. E a China se colocando aí, como lá na Ásia Central, como mediadora de muitos conflitos, inclusive no Afeganistão, ela está se colocando, né, para evitar ali problemas fronteiriços que podem acontecer. Mas nós voltamos a falar mais sobre a China na semana que vem. Ela estará sempre no noticiário daqui para frente. Obrigado. Combinadíssimo, professor. Um beijo para você, até semana que Beijo. vem. Muito Até obrigada, viu? semana. Tchau, Até. obrigado.